aí, como é que vocês estão? Estão bem? Como foi o fim de semana de vocês? Sempre, né, Yasmin? Meu foi bom também, né? Dentro de casa, como de quase todo mundo, né? Mas estudando, mas foi bom. Gente, já desejar a vocês uma boa tarde, né? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando uma semana de aula, né? E vamos lá. Gente, eu passei uma atividade, né? Onde vocês tinham que pesquisar as características da crônica argumentativa e escolher uma crônica argumentativa. E aí, vocês fizeram, algum de vocês? Foi uma atividade no caderno, gente, onde vocês tinham que pesquisar as principais características da crônica argumentativa e também pesquisar uma crônica argumentativa para ser lida, né, em sala. E aí, não? Meninas, como a gente já está finalizando o livro, né? Vocês sabem que nós estamos finalizando o livro, mas faltam alguns textos ainda e falta um último conteúdo a ser dado, certo? Então a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai falar de outros conteúdos, tá certo? Vamos voltar. E hoje, né, além do estudo do texto, a gente tem aí eu vou mostrar para vocês um poema, certo? Esse poema é um poema bem diferente de todos os poemas que vocês já leram, certo? É um poema de um autor chamado de Manuel Bandeira, certo? Manuel Bandeira é um autor brasileiro e ele, quando ele era vivo, né, ele escreveu um livro chamado Libertinagem. E nesse livro ele escreveu vários poemas, certo? Vou mostrar aqui, deixa eu apresentar aqui só um minuto, tá, meninas? Mostrar aqui a tela para vocês. Conseguem visualizar? Sim, Sim, né? Eu gostaria, meninas, que vocês, né, observassem, né? Essa foto é a foto de Manuel Bandeira, tá certo? Ele nasceu em 19 de abril de 1886, né, em Recife, Pernambuco. Ele é brasileiro. E ele morreu em 13 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro. Manuel Carneiro de Souza Bandeira filho, foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. Ou seja, ele era poeta, ele era crítico literário e crítico de arte, professor e ainda era um tradutor, certo? Então, ele era inteligentíssimo, né, gente? Era
fera, vamos dizer assim, na nossa linguagem. Aí eu trouxe um poema, ele escreveu, certo? Um livro chamado Libertinagem, que era um livro de poemas. E ele era, para a época dele, ele era bem moderno, certo? Aí vamos aqui, o poema é este, bem pequenininho, né? O nome do poema é Poema Retirado de uma Notícia de Jornal. Tia, e o que é isso? Isso é o título que ele deu ao poema dele. Olha o poema dele. João Gostoso era carregador de feira livre, e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Poema de Manuel Bandeira, retirado do livro Libertinagem. Gente, vocês entenderam aí esse poema? Deu para vocês entenderem o poema? O que foi que vocês conseguiram aí tirar desse poema, meninas? Conseguiram entender alguma coisa? Realmente era um poema? O que era? Que gênero era esse? Desse texto que eu mostrei a vocês? Será que realmente era um poema? E aí? Vou copiar, tá? E vou colar aqui no chat. Já que é pequenininho, dá pra colar aqui no chat. E aí? Aí eu quero que vocês prestem atenção, porque provavelmente a prova de vocês, tá? Ela vai ser sobre a prova bimestral agora, do terceiro bimestre, vai ser sobre tudo que eu passar aqui na aula, certo? É, como assim, tia? Mesmo que não tenha lá, tem no livro, né, o poema, mas não tem esse poema no livro. Mas eu posso pegar alguma coisa sobre essa aula e colocar na prova bimestral de vocês, tá certo? Então vamos lá. Pronto, parece uma história que usando datas. Vocês conseguem perceber nesse texto uma estrutura de poema? É um poema, vocês conseguem ler isso e dizer assim: ah, é um poema. Sim ou não e por quê? Me digam aí. E aí, gente? Né? A gente sabe, né, como eu disse para vocês, que é um livro de poemas, né? Libertinagem é o nome do livro, é um livro de poemas, mas dá para ver aí, poema retirado de uma notícia de jornal. É o título do poema. Por que é que vocês acham? Vamos começar pelo título. Por que é que vocês acham que o título do poema é Poema retirado de uma história de jornal? É bem óbvio, né, gente? A princípio, porque realmente parece uma notícia, né? É uma notícia, na verdade, certo? Exatamente. Mas por que que a gente pode dizer que é um poema, né? Na verdade, não é um poema convencional, certo? Não é um poema que tem rima, né? É um poema, vamos dizer assim, com versos brancos, né? Ou seja, um poema que não tem rimas. E ele também não tem uma estrutura a ser seguida. Porém, ele é um poema por conta que ele foi escrito em versos, certo? E não em prosa, certo? O Manuel Bandeira, ele tinha essa característica, né? É, de, vamos dizer assim, de ser bem ousado nos seus textos, né? Aí vamos de novo ler esse poema, que é um poema muito forte.
Diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira, livro Libertinagem. E aí, né? O que é que vocês entenderam por essa história? Essa história, ela de fato está contando a história de quem? O que é que vocês acham? Sobre o que conta, o que é que narra aí essa história? De alguém que era alcoólatra e morreu, pode ser. Mas essa morte aí nesse texto, né, nesse poema de Manuel Bandeira, é uma morte natural, né? É uma morte natural. Ou como foi essa morte? Como essa morte foi ocasionada? O que é que vocês conseguiram inferir aí desse texto? Diz aí que ele desceu, né, para um bar. Ele morava em um morro, ou seja, era numa favela, né? Ele desceu do morro, né? Aí diz o que mais? Que além dele morar em um morro, né, o Morro da Babilônia, como diz no texto, ele morava em um barraco sem número. E uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, a gente entende o quê? Que ele chegou no bar, se divertiu, né? Bebeu, cantou, dançou. E por último diz assim: depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, né? O que a gente entende é realmente isso, que ele se jogou, ele cometeu suicídio, né? E a gente vai estudar um pouquinho vários autores brasileiros, tá certo, gente? Eu comecei pelo Manuel Bandeira. Por quê? Porque esse poema do Manuel Bandeira é um poema assim muito forte, né? E tem uma relação de poema com notícia. Ele misturou aí os dois gêneros textuais. Ele misturou a notícia ao poema e colocou esse poema no livro chamado Libertinagem. E o que é que vocês vão fazer, certo? Vocês vão fazer exatamente uma pesquisa acerca desse livro. Por que é que o nome do livro é Libertinagem? Vocês sabem o que é libertinagem? E olha que ele nasceu, gente, há décadas, né, atrás. E por que é libertinagem, né, esse nome? Que outros tipos de poemas o Manuel Bandeira escreveu em seu livro? Sempre a gente vai pegar um poeta, nem sempre vai ser um poeta, mas um autor brasileiro, certo? Para nós estudarmos esse autor brasileiro. O autor escolhido hoje foi o Manuel Bandeira. A atividade de casa de vocês vai ser exatamente pesquisar sobre o Manuel Bandeira e esse livro dele. Como era a escrita do Manuel Bandeira? Como é que ele se comunicava com as pessoas da sua época? Será que esse livro, né, vamos dizer entre aspas, estava adequado para a época do Manuel Bandeira? Será que naquela época, né? Exatamente, vocês vão fazer uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa enorme, tá certo? Eu quero apenas que nessa pesquisa, né, vocês anotem no caderno quem foi o Manuel Bandeira, o que foi de mais relevante que o Manuel Bandeira escreveu, certo? Para a nossa cultura, ok? E vocês vão pesquisar um pouquinho desse livro e desse poema, certo? Esse poema está dentro desse livro. É um livro que tem vários e vários poemas. E entre esses poemas tem aí esse poema, né? Que é um poema totalmente diferenciado. Um poema que não tem nem um pouco dessa coisa do romantismo. Não tem nada disso, né? Não tem uma linguagem leve. Não é uma história leve, não é uma história de amor. Não tem nada disso. Esse poema é um poema que a gente pode dizer assim, é um poema bem se a gente parar para ler e refletir, é um poema bem pesado, né? E a gente vai ver isso. Deixa eu mostrar
na foto que eu mostrei para vocês, diz que ele nasceu em 1886, gente, né? Há mais de um século. Imagina este texto sendo escrito, né, lá nesses anos, nos anos 80, nos anos 90, né? Provavelmente nos anos 90. E este homem escrevendo, esse autor, escrevendo esse tipo de coisa, né? Na década de 90, certo? E vocês vão, na verdade, na década de 60, desculpa, né? Ele morreu em 1968. Então a gente vai ver que faz muito tempo. E por que será que o Manuel Bandeira resolveu, né, fazer um poema dessa forma? Porque ele era um escritor, ele era um poeta. Ele poderia ter escrito poemas de amor, né? E ele deve ter escrito também. É isso que vocês vão pesquisar. Mas qual era a finalidade dele escrever algo tão pesado? Desse livro ter esse nome também, um nome bem pesado, né? Para a época, gente, libertinagem. Por que será que ele fez isso? E a gente vai, vocês vão fazer essa pesquisa, ok? Amanhã eu vou deixar isso lá no Google, sala de aula, tá? Essa pesquisa. E vocês vão apresentar o que vocês pesquisarem. Mais uma vez, não precisa ser uma pesquisa muito grande. Eu quero só que vocês coloquem os pontos principais, porque, como eu disse, né, na prova de vocês bimestral, vai cair sobre os autores que eu vou trazer. Eu escolhi o Manuel Bandeira e vou escolher outros autores brasileiros, tá certo? Para a gente estudar também, ok? Aí, gente, lá no livro de vocês, na página 232, tem alguns trechos de um poema do Mário Quintana, certo? Que também é um autor brasileiro. Página 232 do livro de vocês, eu vou ler aqui para vocês alguns trechos, tá certo? Da obra, do poema do Mário Quintana, para vocês perceberem aí essa diferença, certo? Vamos lá. As frases que eu vou ler agora, certo? São de autoria de Mário Quintana, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, tá certo? São apenas alguns trechos da obra do Mário Quintana, ok? Diz assim: o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Bem conhecida, né? Essa frase, não sei se vocês já conheciam esse trecho de um dos poemas dele. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Próximo é um trecho de um poema dele. A amizade é um amor que nunca morre. Terceiro trecho. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Mas como é difícil. Próximo. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não consegue levar. O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso. Próximo. O tempo não para. Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. Quem pretende apenas a glória, não a merece. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Essa frase que é uma frase célebre, né? Do Mário Quintana. Há noites que eu não posso dormir de remorso por tudo que eu deixei de cometer. São apenas alguns trechos desse autor também brasileiro. O que foi que vocês conseguiram? O que é que vocês conseguiram perceber aí sobre o primeiro texto que eu trouxe, certo? Primeiro poema que eu trouxe do Manuel Bandeira para esses trechos de poemas do Mário Quintana, gente. Todos, certo? Tanto que eu li primeiro quanto esses trechos são trechos de poemas, são poemas. Mas qual a diferença aí entre esses poemas do Mário Quintana, que eu li primeiro, né? Que foi a notícia retirada, o poema retirado de uma notícia de jornal, e esses trechos dos poemas de Mário Quintana? Não conseguem? É bem clara, né, gente, a diferença.
quais poemas, né? Trecho ou poema foram mais leves? O do Mário Quintana ou do Manuel Bandeira? Do Mário, né? Do Mário Quintana. São poemas que têm uma linguagem bem leve, tem uma linguagem bem bonita, né? O eu lírico, muitas vezes aí bem romântico. E tem também uma coisa no poema do Mário Quintana, que é como se fossem trechos motivacionais, né? Alguns dos que eu li são motivacionais, te motivam. Quando ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas coisas que o vento não conseguiu levar, né? Ele quer dizer o quê? Que as coisas mais leves são o quê? São o amor, a paz, a amizade. E essas coisas o vento não consegue levar. Ele quer dizer o quê? Que não podem ser atingidas se você tiver essas coisas. Já em contrapartida, o poema que eu trouxe para vocês, do Manuel Bandeira, é um poema muito forte, muito impactante, né, gente? É, nas entrelinhas, na verdade, até bem claro, a gente entende que ele fala sobre um suicídio, né? De uma forma assim, misturando notícia com poema. E por isso que é tão forte, certo? A atividade de vocês. Ah, me dê aí o número de vocês, Yasmin e Isabelle, por favor. Ótimo, meninas. Então, a atividade vai ser pesquisar, uma pesquisa sucinta, tá certo? Sobre Manuel Bandeira. Na aula de amanhã, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele e eu vou trazer um outro autor, tá certo? Para a gente discutir, certo? Autores brasileiros. A gente vai trabalhar agora só com autores brasileiros. Vou sim, assim que eu terminar aqui a aula, eu vou lá colocar essa pesquisa, né, para vocês e para quem não está na aula, para que vocês possam fazer, certo? Meninas, vou liberar vocês agora, tá certo? Desejo a vocês uma boa tarde. Amanhã nós nos encontramos de novo, tá certo? Um beijo, boa tarde e tchau, tchau.